Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar sobre detecção de gases da Dräger. A apresentação de hoje será realizada pelo Washington Trindade, responsável pela linha de detecção de gases da Dräger, e pelo Rondinelli, nosso executivo de vendas no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e Catalão. Este webinar, ele está sendo, realizado em parceria com a Distrinox, nosso parceiro comercial na região de Ribeirão Preto, noroeste de São Paulo. E, antes de iniciarmos o nosso conteúdo da noite, para que dê tempo de todos os participantes entrarem, nós vamos passar um pequeno vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Distrinox. Distrinox, bom dia. Diga tudo, Distrinox, Bruna, bom dia. Grupo DX, passado, presente e pronto para o futuro. Junte-se a nós. Então, pessoal, nosso muito boa noite, né? Em nome da Dräger e da Distrinox, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui nesse final de tarde para poder acompanhar a nossa atividade, né? Muito obrigado, meu nome é Washington Trindade, trabalho na Dräger há aproximadamente um pouco mais de 15 anos aí, né? Trabalhei bastante tempo em algumas áreas da empresa, sempre focado na parte de detecção de gases, né? Então, a ideia hoje aqui é a gente poder compartilhar um pouco do que a gente já viveu, né, ao longo dessa trajetória, da jornada aí, com vocês participantes, para que vocês possam, de repente, se sentir um pouco mais à vontade das atividades no dia a dia de vocês, ou para alguma atividade futura que vocês possam vir a ter que enfrentar, né? Então, como eu sempre falo, a qualquer momento pode nos perguntar, coloca a mensagem aí, faz o questionamento via o chat, né? O pessoal vai moderar para a gente e a gente vai respondendo dentro das possibilidades. E o nosso colega Rondinelli também, né? Vai se apresentar, Rondinelli, fica à vontade aí. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria aí de agradecer, né, a presença e a participação do pessoal aí que se dispôs aí a dedicar um tempinho aí para estar ouvindo a gente aí, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rondinelli Martins,
Eu sou gestor de vendas, né, da Dräger, executivo de vendas. E nosso trabalho, né, justamente esse, né, no primeiro momento está levando a informação, depois a gente chegar com as soluções, né. Eu estou há mais ou menos uns 20 anos aí na área de vendas, né, na área de segurança do trabalho, né, e estamos aí para contribuir. Eu estou sem máscara, mas eu estou em casa, viu? E a gente está com todos os controles aí, né, para a Covid. E fiquem à vontade, tá? Tem o chat de perguntas aí, tá? Qualquer coisa a gente pode deixando ali, a gente vai responder na medida do possível. Uhum. Bom, pessoal, antes de tudo, né, tem algumas informações aqui, né, que são gerais, né? Então, a importância, aqui tem informações que eu vou falar mais ou menos que são algumas coisas têm uma finalidade, a princípio, para a gente mostrar para vocês aquilo que pode ser útil, né, nas atividades de vocês ao longo da trajetória profissional, acadêmica. Bom, aqui são os passos que a gente vai passar durante essa caminhada, né, essa 1 hora, uns 40 minutos de caminhada. Então, eu vou falar primeiro de algumas características gerais do gás. Porque quando a gente pensa em detecção de gases, é muito comum a gente acabar analisando, olha, eu preciso de um equipamento A, B ou C. Então a gente sempre fala, ter um excelente equipamento é muito bom, mas saber exatamente o que eu quero medir e saber selecionar o equipamento adequado para aquela medição é muito mais relevante, é mais importante ainda. Então, de repente, pode ser que eu tenha uma atividade de alto risco, com equipamento de alta tecnologia, mas eu não sei exatamente qual a característica daquele componente, daquela substância exatamente. Isso é importante saber o que. Então, geralmente, a gente passa por essa parte, né, um pouco mais teórica, então, as características dos gases. Claro, quando a gente pensa nas atividades no dia a dia, a gente sempre vai passar por normas, regulamentos e legislações, não vai ter jeito. Então, a gente vai falar um pouco também sobre isso, né? Mostrar alguns modelos, né, que vocês podem consultar no nosso site, tem alguns aqui para eu mostrar também para vocês, né? E ao final tem algumas perguntas adicionais, que de repente, quem não perguntou durante, ou algum tema que a gente não tocou, que vocês sintam, querem conversar, querem tocar nesse assunto, a gente pode falar lá no finalzinho também, né? Então vamos lá, seguindo, a gente vai começar na unidade que eu chamo que é a parte mais básica que a gente precisa ter em mente, né? Por quê? Naquilo que a gente falou, você ter o melhor equipamento para medir a substância mais complexa possível, né? Só que, de repente, se eu não casar isso, se eu não alinhar muito bem isso, pode ser que eu tenha essa substância, esse produto, e eu, de repente, meço no local errado. Então, isso é extremamente importante. Então, vamos lá. Para começar, uma unidade de grandeza. É sempre meio... Esse ponto não é muito fácil de visualizar, porque quando a gente fala 100% em volume. Então, olha, eu quero monitorar um ambiente e é em volume. Então, o meu medidor, meu detector de gás, enfim, analisador, ele vai mostrar em volume. Em volume de quê? Em volume do que está chegando nele, do que está passando, volume do ambiente, daquela área da indústria, o volume de quê? Então, é importante a gente saber. O volume, na verdade, é uma amostra qualquer que eu estou tomando como referência. Então, imagina que a gente tem, como a gente vê na imagem aqui, um volume qualquer. Eu peguei aleatoriamente um volume, comprimi e coloquei aqui nesse cubo. Então, esse cubo é o que eu estou chamando de 100% de volume. É o volume que eu quero analisar. Imagina que eu estou numa sala, eu quero avaliar aqui, partindo do princípio que isso está mais ou menos uniforme ali dentro. A gente tem aquele pontinho ali, né? Que aí seria um pequeno pedaço que eu quero avaliar. Então, se eu seguir, avançar um pouquinho, eu vou ver que eu vou ter o quê? Eu pego esse pequeno pedaço e vou chamar ele de 1% desse 100%. Então, vai ser o quê? 1% desse volume maior. Então, esse 1% do volume maior é o que eu vou, de repente, traduzir numa outra unidade para que eu possa entender. Quando eu vou um pouquinho mais à frente, eu vou ver o quê? Vou ter que esse 1% ele vai equivaler, né, a 100%, a 10.000 ppm. Então, se eu pegar esse 100% de volume, seria como se eu tivesse 1 milhão de partes. Então, eu pego esse 100%, divido em 1 milhão. Quando eu divido em 1 milhão, eu pego uma pequena parte para eu avaliar. E a partir daí, dessa pequena unidade, desse ppm,
é onde versam os regulamentos, as normas. Né? Então, a grande maioria, quando a gente pega uma documentação que vai ver, o equipamento monitora até 20 ppm, o equipamento monitora até 200 ppm, o equipamento monitora até 5.000 ppm. Então, vem mais ou menos essa relação. Partindo de um volume, eu faço uma separação, pego uma pequena parte. Em resumo, eu pego um volume qualquer, divido em 1 milhão, eu quero analisar quantos pedaços de 1 milhão tem. Daí vem a unidade, parte por 1 milhão. Aí aqui do lado a gente vai ver as relações, né? Então, por exemplo, aqui eu pego exatamente esse 1 ppm. E aí, se eu seguir, eu vou ver que eu vou ter exatamente as relações. Então, um volume qualquer vai ser equivalente a 100% em volume, né? E que vai ser o equivalente a 1 milhão de ppm. Então, 1 milhão de ppm equivale a 100% do volume, né? E aí, esse um volume qualquer que eu tenho, que eu quero avaliar, seja uma substância tóxica, de repente, a deficiência de oxigênio, ou eventualmente uma substância explosiva. Porque, geralmente, a gente tem uma unidade específica lá para explosividade, mas eu posso avaliar de uma outra forma também. Quando eu sigo, isso aqui a gente vê a atmosfera de maneira geral. Então, a atmosfera de maneira geral, se eu pegar um determinado volume, estou andando, dependendo da cidade onde você está, é um ambiente que não tem muitos poluentes, né, não tem nenhum contaminante, ou você pega um determinado volume lá na praça, no parque, na rua, enfim. Considerando que não tem nenhum outro contaminante, se fosse um ar atmosférico ideal, vamos chamar assim, no nosso planeta, a gente teria mais ou menos essa composição. Nessa composição, a gente vai ter o quê? 78% em volume de nitrogênio, 20,9% de oxigênio, 1% de argônio e esse 0,1% que são uma mistura de outros gases, isso em condição normal. Se eu tiver, de repente, num ambiente que tem alguma outra... um contaminante, uma característica, seja num ambiente industrial ou no ambiente aberto, na rua, por exemplo, eu vou ter, de repente, deslocamento vou ter uma alteração nessa composição. Então, normalmente, de forma ideal, no ar atmosférico seria aqui. Aí, se eu vou, de repente, num ambiente onde tem muitos carros, eu vou ter o escapamento dos veículos, de repente, não ter uma combustão exata, eu vou ter uma leve alteração, uma mudança. E aí, a gente tem de novo aquela relação, né? Sempre para a gente ter em mente. A relação entre um e o outro é 100% volume, 1 milhão de ppm. Aí, quando eu quero pegar 1% em volume, seriam 10.000 ppm, ou 0,1% em volume vai equivaler a 1.000 ppm. E aí, a gente vai baixando até fazer uma melhor separação, chegando no ponto menorzinho possível. Tá bom? Rondinelli, quer adicionar alguma coisa sobre esse ponto? Ou... Opa, é até uma prática, né, pessoal, mentalizar, né, se a gente pegar, né, 1%, né, quando a gente fala nesse volume, e aplicar numa condição, muita gente tem o costume de usar só o oxímetro, né, para entrar em espaço confinado. E eu mesmo já cansei de ver o pessoal liberando, às vezes, né, o espaço ambiente, medindo só oxigênio, com 20,5, por exemplo, né? Então, quer dizer que nesses 3% caberiam 3.000 ppm de qualquer outro gás, né? Se fosse CO, 1.000 seria, né, IPVS, né? Então, por isso a importância também da gente estar usando sempre os 4 gases, né? No mínimo, para fazer as liberações aí, né? Isso, exatamente, Rogério. Muito bem lembrado, né? Que é exatamente o que a gente tentou colocar nesse segundo slide aqui, que é mais ou menos isso. Porque a gente pode pensar o seguinte: olha, eu quero fazer o monitoramento de um determinado ambiente, só que nesse ambiente, por algum motivo, eu imagino que eu tenho algum contaminante, eu não sei o que é, mas eu penso, eu tenho um oxímetro, se diminuir o oxigênio, eu vou lá e posso entrar, né? Que às vezes a gente acaba fazendo, né? Numa situação extrema assim, mas seria uma coisa totalmente reprovável, né? Uma coisa a se evitar. E como a gente vê aqui, o deslocamento, como o Rondinelli comentou, então se eu tiver 20,5, a princípio o detector no parâmetro oxigênio quase não mudou nada, mas eu poderia ter uma quantidade muito grande de algum outro contaminante, por exemplo. Então, se a gente vê nesse exemplo da tela, a gente teria uma quantidade grandiosa, né, de CO ou H2S, então teria esse deslocamento. Claro que isso aqui é uma situação ideal, porque quando tem a presença de
ppm de CO, vamos supor que a gente tivesse, sei lá, 10 mil ppm de CO, ele não vai deslocar somente o oxigênio, né? Então, ele vai proporcionar tudo ali, vai ficar tudo proporcional. Mas de forma ideal para a gente raciocinar, para a gente evitar e fazer isso, esse exemplo a gente costuma sempre mencionar, porque eu acho que o oxigênio diminuiu um pouquinho, então eu só tenho um pouquinho do outro contaminante, mas eu tenho aquela unidade ppm, né? E aí essa unidade ppm que ela realmente acaba entrando no nosso organismo e trazendo algumas consequências, né? Que vai variar de acordo com o gás e tal. Eu teria que avaliar algumas características em relação aos riscos químicos e eventualmente biológicos dessa substância, químico-físicos, desculpa. Pode ir andando mais um pouquinho para frente, a gente vai ver que a gente vai ter, de maneira geral, os gases, quando a gente quer avaliar, a gente acaba separando em alguns modelos, né, algumas características para facilitar o estudo. Se a gente for um pouco mais a fundo, a gente poderia até ter algumas outras variáveis, né? Mas de forma genérica, o que a gente quer no exercício de hoje é conseguir fazer essa separação. Então, a princípio, eu quero avaliar o quê? Né? Os 3 pontos que a gente poderia chamar. Eu quero avaliar o risco da deficiência de oxigênio. Via de regra, eu acabo usando um sensor eletroquímico que tem um formato de trabalho, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu posso avaliar a toxicidade desse ambiente. Então, pode ser que eu tenha um contaminante aqui que vai, de repente, me causar um tipo de asfixia, vai me causar algum tipo de problema, realmente uma intoxicação, eu preciso avaliar. E um outro ponto seria, para proteger a edificação, né, vamos chamar assim, eu quero avaliar o risco com que essa atmosfera pode eventualmente entrar em ignição, ela pode realmente explodir, né? Então, eu tenho algumas características. Então, quando eu quero avaliar a deficiência de oxigênio, eu uso o sensor eletroquímico. A toxicidade, a grande maioria das vezes, eu uso também o sensor eletroquímico, porque eu consigo medir aqueles ppm que a gente mencionou agora há pouco, né? Então, eu quero pegar pequenas variações, pequenas quantidades desse contaminante para avaliar. Claro que a gente menciona também um detector, um sensor PID, né? Que ele acaba tendo algumas características aí, que a gente acaba usando para alguns outros gases, né? Também eu poderia usar ele para medir alguns gases que podem ser explosivos, mas via de regra eu uso na unidade de ppm. E um outro ponto são os gases, o risco de explosão. Então, geralmente eu vou usar um sensor específico para isso. O invólucro do sensor vai ser preparado para trabalhar nesse ambiente. Então, geralmente a gente vê que o sensor acaba tendo um invólucro em material mais resistente, um metal, ou algum outro material do tipo. Então, eu vou ter, de repente, um sensor catalítico com filtro sinterizado, um sensor infravermelho com um enclausuramento um pouco diferente ali, né? Então, aqui a gente vê na imagem alguns sensores e, eventualmente, um detector que é mais complexo, né? Que seria essa imagem que a gente vê que tem esses pontos de fixação ali, né? Como a gente poderia fazer, né, para avaliar, né? Qual que é um, qual que é o outro? A gente não vai ter muito jeito, né? Em algumas situações, a gente tem que recorrer lá atrás da nossa colega, né, nossa parceira de trabalho, a tabela periódica, em alguns momentos. Por quê? Com ela, a gente vai conseguir saber, por exemplo, aonde eu quero monitorar. Então, por exemplo, eu quero monitorar a toxicidade de um determinado gás, por exemplo, o CO, né? Então, eu tenho um vazamento de CO aqui. Se houver um vazamento, esse gás vai para baixo ou vai para cima? Via de regra, o que eu faria? Eu venho na tabela periódica e dou uma olhada. Olha, o ar ambiente ele é composto aqui daquele formato que a gente viu. Então, eu faço uma conta lá e chego que o peso do ar, se não me engano, aproximadamente 28, assim, 28, 32, enfim. Eu tenho um número lá. E aí eu quero monitorar o CO. Aí o CO ele vai ter um peso de mais ou menos similar ao ar ambiente, né? O ar respirável, vamos chamar assim. Então, se houver um vazamento, ele vai estar mais ou menos por aqui, não vai nem muito para cima, nem muito para baixo. Se eu pegar, de repente, uma outra substância que vai ter um nome, sei lá, desse tamanho, né? A fórmula química dela seria desse tamanho, eu vou lá, vou decompondo, eu vou verificar, olha, uma substância que é muito mais pesada, então, se eu quiser detectar, eu vou mexer embaixo. Então, via de regra, a gente acaba sabendo algum do mercado, aquilo que a gente mais encontra. Então, o CO vai estar mais ou menos na altura de onde estiver. Então, se houver um vazamento, ele até pode subir um pouquinho, baixar um pouquinho, mas mais pelo deslocamento do ar, não por ele em si, né? O H2S ele é mais pesado, né? Por isso que a gente tende a medir na parte baixa.
Se eu medir, de repente, amônia, por exemplo, em algumas situações, quando ela está na forma líquida, quando ela vaza, ela começa a cair. Em contato com o ambiente, ela vaporiza, ela começa a ficar mais leve. Então, eu tenho que entender mais ou menos essa dinâmica para eu saber quando eu quero monitorar. Isso é importante quando eu tenho um detector fixo e um portátil. Então, pode ser que eu tenho que fazer uma avaliação nessa sala e vou colocar nessa área de trabalho aqui, por exemplo, eu vou lá e coloco, por exemplo, aqui, né? Então, eu tenho que pegar e colocar um detector na parte de cima e na parte de baixo. Então, eu vou ver onde está o vazamento, seria o ponto de vazamento aqui, né? E coloco, por exemplo, o medidor aqui ou aqui, isso no fixo. Um portátil, se eu tenho que liberar uma entrada de espaço confinado, é padrão a gente monitorar em alguns pontos, né, na parte mais alta, no meio, na parte mais baixa, né? Mas é importante eu saber quais são os riscos que tem ali, porque de repente eu tenho que ser um pouco mais preciso, eu tenho que deixar mais tempo monitorando para eu conseguir avaliar. Tá? Rondinelli, quer comentar um pouco da sua experiência em relação a isso, aos pontos de monitoramento, mais alto, mais baixo? Até muito importante, né? Ocorre muito em silos, né? Principalmente no setor sucroalcooleiro, H2S, né? Incidência de H2S. E ele é um gás que tem tendência de ficar mais embaixo, né, Washington? Isso aí, exatamente. Então, por isso a importância, né? Perfeito. Opa, desculpa. De estar medindo em 3 pontos, né? Diferente, né? Na ideia de estar pegando, né, nos mínimos detalhes a esses gases. Exatamente. E quando a gente pensa em fazer esse monitoramento, a gente tem que avaliar. É um trabalho que, se a gente for levar no detalhe, ele é complexo, ele é demorado, né? Eu não posso chegar lá, fazer uma medição sucinta e estar liberado. Então, teoricamente, eu teria que medir no ponto mais alto, no ponto médio, no ponto baixo, como o Rondinelli comentou, e dependendo do volume, eu tenho que medir alguns pontos também para a direita, para a esquerda, dependendo do formato dessa área fechada, vamos chamar assim, dessa área confinada, pode ser que tenha uma área que tem um aprisionamento de gases ali, né? Então, a gente teria uma situação que a gente chamaria, ou que a gente chama, né, o regulamento fala que é um espaço não perturbado. Então, que é um ambiente que está lá, está tranquilo, está lá. Então, não teve nenhuma interação até aquele momento. Eu venho lá e meço. Quando eu meço, teoricamente, eu abri a tampa desse espaço confinado, dessa área, né? E comecei a colocar, de repente, um equipamento lá dentro que pode perturbar um pouquinho. Ou quando alguém entra, pode ser que cause uma dinâmica e o gás começa a se deslocar. Então, é sempre importante a gente ver, analisar isso também, porque tem uma dinâmica. Não adianta eu monitorar na entrada, ok, entra lá e vou medir os espaços confinados. É importante que a gente continue monitorando quase 100% do tempo, para que a gente possa pegar essas dinâmicas que vão acontecendo, né? Esse desprendimento de gás, deslocamento. Vamos lá, pessoal, para a gente fazer um warm-up aqui, queria convidar todo mundo a responder um questionário aqui para a gente. Vamos perguntar, por exemplo, a questão das unidades de conversão, né? Então, vamos ver se fixou ali com todo mundo para a gente poder ir para o próximo passo, né? Dar um passo adiante. Então, só pedir o pessoal colocar um quiz aqui para a gente fixar um pouco em relação a essas unidades, essas conversões que a gente falou agora há pouco. Tá. O que precisa é só a gente olhar aí a opção que for mais adequada e selecionar aquela que, dentro do que a gente comentou, dentro da experiência que você já tem, qual que é a correlação mais adequada. Depois a gente comenta o resultado aí. Respondemos. Ok, todo mundo respondeu? Quanto que a gente tem de respostas aí já? Vamos dar mais 10 segundinhos e a gente fecha. Aí a gente vê o resultado aqui, vê como que foi. Ok, vamos fechar, né? Para a gente ver como foi o resultado. E aí a gente segue com a conversa. Vamos só ver o resultado como ficou? E aí a gente comenta. Pensa por aqui para dar uma olhadinha.
Ah, tá aqui. Deixa eu só colocar aqui mais perto para eu conseguir dar uma olhada. Então vamos lá. O pessoal colocou que 10.000 ppm corresponde a 1% em volume. Tá? Então, mais ou menos 88% do pessoal fez essa escolha. Diria que estão de parabéns, né? Um nível bastante considerável. E tem uma opção ali, uma outra opção ali embaixo, um ppm igual a 100% em volume, né? Na verdade, é um pouco diferente. A primeira resposta está correta, né? Então, 10.000 ppm vai ser equivalente a 1% em volume. Isso independente do gás, tá, pessoal? Então, se eu pegar um gás amônia, CO, H2S, seja lá o gás que for, ou o próprio ambiente, né? Quando a gente separa, pega esse 1 milhão, esse volume que eu quero trabalhar, que eu quero avaliar, faço o fatiamento aí, faço a medição, essa que seria a proporção. Então, obrigado, vamos seguir aqui para a gente dar ver alguns outros pontos que a gente tem. Então, seguindo, como a gente viu ali atrás, a gente viu que a gente separou a deficiência de oxigênio, né? E também o risco de toxicidade. Então, quando a gente tiver o risco de toxicidade, a gente tem que avaliar esses pontos, né? Então, alguns gases teriam um risco imediato. Então, de repente, se eu pegar a fosfina, por exemplo, né? Então, se eu entro no ambiente que eu tenho uma quantidade muito grande desse gás, por exemplo, fosfina, que depois a gente pode procurar aí, vou dar um caminho para vocês podem procurar, onde vai estar o risco desse gás. A gente vai ver que se eu estiver num ambiente onde eu tenho, de repente, 2 ou 3 ppm, já é um risco extremamente alto para a minha saúde. Tá? Então, é importante que se eu estiver numa condição como essa, que eu já esteja exatamente com a proteção respiratória adequada para não ter risco. Para a minha saúde, para a minha respiração. Como eu poderia estar num ambiente que tem, de repente, uma quantidade relativamente pequena de CO. Eu até vou entrar lá nesse ambiente, vai ter essa quantidade que, a princípio, ela não é tão nociva para o meu organismo quando eu entro no primeiro momento. Mas vai ter isso que a gente menciona, que é o TWA. Então, seria o efeito ao longo do tempo, o efeito dessa exposição ao longo do tempo. Então, se, por exemplo, eu vou lá, o limite, por exemplo, 35 ppm, né? Então, se eu tenho um limite de 35 ppm, o meu equipamento me avisaria quando chegar a 35. Mas se eu estou sempre trabalhando com 30 ppm, ao longo do tempo, ao longo das horas que eu permanecer nesse ambiente, isso vai ter um efeito no meu organismo, que a gente chama de efeito cumulativo. Então, o TWA, ele vai causando um efeito que ao longo do meu trabalho, da minha jornada de trabalho, ou da minha jornada laboral, né, da minha vida, isso vai ter um efeito no meu organismo. Então, geralmente, quando a gente fala dessas substâncias que eu quero avaliar a toxicidade, a gente vê esses exemplos. Monóxido de carbono, famoso CO, H2S, gás sulfídrico, o cloro, Cl2, gás cianídrico, HCN, alguns nomes, de repente a gente vai ter alguns nomes aí um pouco parecidos, mas eu sempre chamo atenção para a fórmula, né? Porque com a fórmula você vai falar meio que ela é universal, você vai na tabela, vai na FISP, que vai no documento ali de consulta, a gente vai ter essa referência. Se a gente seguir, por exemplo, a gente colocou aqui algumas características exclusivamente do CO, né? Então, o CO, no princípio, ele não vai ter cheiro, não vai ter cor. Então, se eu entrar nesse ambiente, eu acho que não tem nada, mas por algum motivo alguém abriu uma válvula, algum procedimento ali que teve a presença de CO, quando eu entrar, eu não vou perceber, né? No primeiro momento, dependendo da concentração, eu vou começar a sentir alguma coisa. Então, como a gente vê, a gente vai ter alguns ambientes onde a gente poderia encontrar isso, né? E a gente vê, quando a gente tem 1.200 ppm, por exemplo, eu já teria uma situação que é extremamente perigosa à minha saúde, né? E aí, se a gente volta lá atrás e faz aquela conta, aquela conversão de novo, 1.200 ppm, se eu estou usando a unidade de volume, a gente está falando de 0,12% em volume. Então, eu olho assim, praticamente é quase nada, né, no equipamento, né? Então, se eu não tiver essa percepção do risco que tem ali, do gás que está ali, o que está envolvido nessa atividade, pode ser que eu tenha uma certa imperícia aí, né? Aqui a gente colocou também alguns limites, né? Então, Brasil, o limite é 39, Estados Unidos, uma referência que a gente pegou aqui, 25 ppm, e claro, tem uma outra situação que às vezes as empresas acabam utilizando um valor como referência um pouco abaixo, né? Então, tem o conceito também de nível de ação, né? Que seria metade do ponto de nível de alarme, e algumas empresas acabam adotando um número um pouco mais abaixo, exatamente para ser quando alarmar, né? Então, o que eu considero o meu procedimento como limite de tolerância, quando alarmar, eu tenho
um certo intervalo. Então, quando alarmar, é o tempo de eu sair desse ambiente. O CO também é um gás explosivo, potencialmente explosivo, mas que isso não seja muito mencionado, né? Mas se a gente estiver no ambiente com 12% em volume, 120 mil ppm, esse ambiente pode causar uma explosão também. Então é importante a gente ter isso sempre conosco. É que a gente tem a densidade relativa do gás, né? Do gás CO, quer dizer que se ele vazou, eu tenho a presença do CO aqui, se eu soltar e não tiver nenhuma interação, não tiver nenhum movimento de ar no vento, ele vai ficar mais ou menos por aqui. Claro, se eu ventilar, aí ele vai para cima ou para baixo, conforme eu direcionar o ar. No próximo, a gente vai ver um pouco em relação ao H2S, né? Onde a gente pode encontrar alguns pontos, mas famoso acaba sendo indústria de óleo e gás, por exemplo, refinarias, tal. Claro, indústria de papel a gente vai ter também. Aqui a gente vai ter os limites, que aqui no Brasil hoje é 8, né? Mas se a gente pegar algumas legislações norte-americanas, por exemplo, a gente vai ver que por volta de 1 ppm a gente já precisa tomar uma ação. A gente vai ter também os pontos de explosividade aqui. Meu amigo Rondinelli, quer comentar alguma coisa sobre esses pontos ou algum outro gás que você queira, de repente, lembrar para o nosso público aí? Não, tranquilo, Washington. Foi isso. Tá certo, então. Aqui eu só queria comentar em relação ao H2S, que aí quando a gente olha a densidade relativa, isso é um pouco riscado ali, mas a gente vai ver que ele é um pouco mais pesado, então aproximadamente 1,2. Então, se eu tiver a presença do H2S aqui e não tiver nenhuma interação, ele vai tender a cair. Se eu ventilar de baixo para cima, que não seria lógico, né? Ele pode até espalhar, né? Mas a princípio ele vai para baixo. Seguindo, a gente vai ver as formas de detectar, né? Então aqui eu peguei um exemplo de um sensor eletroquímico, né? Por exemplo, um sensor de fabricação Dräger, fatiei ele ali na metade para a gente dar uma olhadinha. Então, lembrando, como a gente falou, eu uso sensores eletroquímicos que eles terão um princípio que eu tenho uma composição dentro do sensor, eu vou receber esse gás vai estar presente no ambiente, eu coloco o detector nesse ambiente onde vai ter o gás, esse gás vai reagir com o que está ali dentro, e nesses pontos que a gente vê, nesses pinos de conexão que vai estar conectado à placa eletrônica, eu vou ter um sinal de saída. Esse sinal de saída eu vou interpretar, o equipamento vai alarmar, vai mostrar na tela, vai guardar no datalog e tudo mais, e daí eu tenho a comunicação entre o sensor e o equipamento. Uma pergunta que até hoje pela manhã eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim, mas o equipamento ele vem com isso, ele já vem para medir isso e isso. O equipamento, via de regra, ele é modular, né? Então, a partir do momento que você escolhe, olha, ou melhor, a grande maioria dos equipamentos acaba sendo modular. Então, se eu quero pegar o multigás, por exemplo, eu vou lá e escolho, olha, eu quero monitorar o gás CO. Então, eu vou lá, coloco o gás CO e, via de regra, esse sensor vai monitorar apenas CO. Porque o gás, a substância química que está ali dentro, ela está preparada para reagir com o CO. Da mesma forma, se fosse amônia. Se eu quero monitorar amônia, a substância química que está nesse invólucro aqui, ele vai me reagir, a princípio, exclusivamente com amônia. Claro que, como é uma reação química, se a gente lembrar lá dos nossos tempos da química, lá da faculdade, da escola e tal, geralmente eu tenho a presença de uma substância, né? Então ele está preparado para me reagir com amônia, por exemplo, como eu falei. Mas pode ser que eu tenha algum, entre aspas, um intruso, né? Então pode ser que eu tenha alguma outra substância ali. Então pode acontecer o que a gente chama de interferência cruzada, uma relação cruzada. Então seria possível, quando eu entro no ambiente, eu estou com um sensor de amônia, né, para monitorar o gás amônia, NH3. E aí eu vou avaliar esse ambiente. Por algum motivo ele não tem amônia, mas ele vai ter, chutando um gás, por exemplo, um H2S, não sei. E ele vai mostrar alguma coisa na tela. Eu penso, olha, tem somente 2% de amônia. Mas na verdade era H2S. E se eu for fazer a medição, se tivesse realmente amônia, esse número seria muito maior. Então, de novo, é importante a gente selecionar o equipamento correto, avaliar os riscos que eu tenho nesse ambiente. Até agora a gente falou de um espaço fechado, mas poderia ser uma área aberta, né? Então, imagina, de repente, uma área onde eu estou produzindo... Eu tenho uma produção, de repente, que ela não é fechada, ela não está enclausurada, né? Então, eu tenho uma área aberta que eu até tenho uma certa circulação de ar, mas o operador está ali próximo daquela fonte, né? Então, é importante que eu tenha ciência que esse processo gera tal substância.
como ele gera tal substância, eu preciso conseguir monitorar isso de forma adequada. Então, monitoro, eu seleciono o respirador, se a pessoa tiver realmente que estar ali quando isso acontecer, ela vai ter que usar um respirador. Seguindo, a gente vai ver como que é o equipamento por dentro, por exemplo. Né? Ali tinha um corte simples, né? Aqui tem um pouco mais genérico. Né? De repente, cada fabricante vai ter um formato, né? Mas o formato do equipamento da Dräger é mais ou menos isso aqui. Vou ter uma chata eletrônica, vou ter o líquido ali dentro que está pronto para reagir, vou ter uma filtragem ali, exatamente para garantir que, se eu entro no ambiente que tem outro gás, que não é o que eu quero avaliar, ele vai agir como uma barreira. Então, a gente vai filtrar para a presença desse gás não entrar. Claro que isso é uma reação química que acaba fazendo isso, acaba sendo essa filtragem. No via de regra, eu tenho que avaliar. Se for um cartucho de um respirador, por exemplo, né? Eu tenho que ir lá e respeitar o tempo de vida daquele cartucho. Depois eu vou lá e troco, quando a gente pensa na proteção respiratória. Então, é importante aqui avaliar o sensor que eu tenho nesse ambiente, avaliar os riscos que eu posso, o sensor que eu tenho no equipamento para esse ambiente, os riscos que eu posso ter e mais ou menos o tempo de troca. Então, tem alguns artifícios que a gente acaba usando para avaliar isso sem eu ter que ir lá no ambiente para monitorar. Então, em relação à toxicidade de gases, é isso que a gente queria falar de forma ampla, né? Então, medir toxicidade de um sensor eletroquímico, pode haver a presença de outros contaminantes que podem mascarar ou alterar o resultado e precisa avaliar. Esse gás aqui, ele vai reagir também com o eletrólito que está ali dentro? Sim ou não? E aí eu sigo. Então, de novo, a literatura é muito importante. Via de regra, os ambientes não mudam muito, né? Mas é importante a gente conhecer aqui no ambiente. Seguindo, a gente vai falar de um outro risco, né? Que é um risco de explosividade, né? Esse daqui eu vou até chamar meu amigo Rondinelli, né, Rondinelli? Se quiser comentar alguma coisa em relação à explosividade, né? Por exemplo, aqui a gente colocou algumas substâncias, né? De repente que uma vai ser explosivo quando eu tenho percentual, outro percentual, tal. Quer comentar alguma coisa em relação à explosividade? Opa, até retomando um pouco, Washington, a questão da interferência cruzada, né, na questão do sensor de CO, H2, do eletroquímico, né, pode acontecer, acontece muito na realidade, onde a gente mede etanol, então acaba causando, né, uma reação dentro aí da câmara de reação do sensor, e ele acaba marcando margens negativas, né, ou às vezes explodindo o teto do equipamento, chegando na medição máxima. Porém, são falsas leituras, né? Às vezes o ambiente acaba entrando, né, o vapor de etanol dentro do sensor e ele acaba fazendo uma falsa leitura, não é realmente, né, o que tem no ambiente. Nada mais isso. Exatamente, acho que isso é sempre importante saber, né? Então, ter essa perícia, né? Então, olha, nesse ambiente tem isso aqui. A questão da leitura negativa, a princípio, o pessoal pergunta, mas como é possível dar uma leitura negativa? Porque é uma questão elétrica ali, né? Então, tem a reação que faz com que na saída do sensor tem uma alteração ali na corrente, na voltagem, enfim, cada fabricante vai ter um formato de medir isso. E aí, com base nisso, eu tenho uma leitura no display. Então, por isso que às vezes pode ser que a gente veja um número negativo, não é que existe um vácuo ali, na verdade, é em função da reação. Então, se ele foi preparado, o equipamento foi preparado para medir tal gás, e a gente tem uma leitura um pouco diferente, seja para mais ou para menos, fora do padrão que a gente está esperando, teria que avaliar o quê? Né? Então, de repente, pode ser uma interferência gerando um valor negativo. Maravilha. Aí já falando aí de explosividade, né, que eu acho que é o gás que mais o pessoal tem medo, né, porque explodir, né, o pessoal estiver lá dentro, não foi feita uma boa prevenção, né, uma boa liberação, então acaba, né, o pessoal acaba tendo uma preocupação maior. Um caso prático, né, a gente teve um trabalho e não conseguia, né, ele tirar o CO e o H2S, né? Era uma caixa que recebia toda a água aí, né, de uma indústria. Então, nesses casos, às vezes, é melhor o quê? A gente entrar com um sistema, né, de ar mandado e cilindro de fuga, monitorando explosividade, né, e oxigênio, né, que a gente não, de repente, não conseguiria, né, eliminando, né, alguns outros gases. E uma questão bem legal, né, que às vezes o pessoal... a questão dos 10% do limite de tolerância, né? Do primeiro alarme, né, do detector.
Então, cada empresa ela acaba usando um sistema, né, de gás, né, para testar esse sensor e ajustar ele, né? Com isso, a gente chegar, né, a medição, né, que está buscando ali fazer a liberação, né? E uma dúvida que tem muito é a relação, né, do gás que eu estou buscando. Por exemplo, eu vi que tem o etanol aí, eu imagino, acho que não seria o K6, né, etanol? Etanol é 6, isso. Provavelmente 6 alguma coisa, isso. Realmente eu acabei não colocando aqui. Então, quando o equipamento está medindo, né, a etanol e ele é calibrado com um gás, como que é feita a referência, né? Como eu chegaria no real ali do equipamento, né, Washington? Né? Dividir aí pelo valor do gás e tal. Tá. O que a gente sempre diz que o ideal, né, o melhor dos mundos seria, por exemplo, se eu quero avaliar um ambiente que tenha etanol, é importante que eu tenha o gás etanol para usar como padrão, né? Então, se eu tenho um determinado equipamento e eu quero vou trabalhar numa área onde tem etanol, o ideal seria ter o gás etanol para calibrar realmente, para verificar, ajustar esse equipamento, para eu ter a referência adequada. Claro que às vezes a gente tem um ambiente do trabalho que eu vou ter vários gases, talvez eu não consiga ter todos, ou eu tenho poucos equipamentos e eu não consigo ter equipamentos para cada área. Então, nesse caso, a gente usaria um pouco esse argumento aí, esse artifício, vamos chamar assim. Nos nossos sensores, por exemplo, a gente tem uma possibilidade que o próprio sistema internamente ele faz essa conta nos sensores de explosividade, seja catalítico ou infravermelho. O que eu vou ter? Eu quero monitorar, por exemplo, o etanol, né? Mas o gás de calibração, o teste de resposta, bump test que eu vou usar acaba sendo o CH4, o metano. Então, na hora que eu configuro o equipamento, eu já deixo isso pronto lá dentro. Então, olha, eu quero monitorar etanol, mas o gás que eu tenho para fazer calibração é o CH4, por exemplo, o propano, enfim, hidrogênio, algum outro gás. Enfim. E aí eu vou lá e faço isso. Então, a hora que eu colocar na estação para fazer o teste, ou quando eu entrar no menu do equipamento para fazer a calibração, ajuste, né? Aí ele já vai automaticamente mudar. E aí essa compensação é feita interna pelo próprio sensor, né? Então, o sensor já traz isso de série com ele. Exatamente, já pensou isso para tentar facilitar a vida. Porque se cada vez ele tiver que calcular, acaba sendo bem complexo. A chance de cada um calcular e interpretar de um jeito é muito grande. Então, nos nossos equipamentos, isso já está ali dentro. Facilita bastante a vida da pessoa que está sendo Legal. Quando a gente anda um pouquinho, né, quando a gente pensa, só para a gente pensar agora em CH4, né, por exemplo, aqui no exemplo que a gente tem, então a gente, voltando no exemplo, no que a gente falou lá atrás, volume, 100% volume, peguei esse ambiente aqui, né, e peguei uma parte dessa substância e olha, pelo regulamento, como a gente viu no slide anterior, ele vai ser explosivo, por exemplo, a 5, né, no caso do CH4, né. O que eu faço? Eu pego 5% desse volume. Quando eu tenho 5% desse volume, coloco nesse ambiente, chacoalho, né? Eu vou ter esse 5% espalhado aqui. Quando ele está espalhado aqui, esse ambiente vai ter um risco de explosividade de 100%, que a gente chama de 100% de explosividade, 100% do risco de explosividade. Então, a gente vê na escala dos equipamentos, via de regra, 0 a 100%, porque a gente tem essa escala aqui. Tem que ter um volume e está 100%. Quando a gente anda vendo a ilustração aqui, a gente vai ter, como o Rondinelli comentou, né, o alarme do equipamento seria 1, por exemplo, né? Pode seguir um pouquinho, só para a gente dar uma olhadinha, ver os slides. Pode seguir um pouco mais, por favor. Mais um. Aí. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o quê? Ó? O alarme 1 do equipamento está configurado para medir o CH4. Né? Então, o alarme 1 do CH4, 10% desse risco de explosividade, 10% desses 100%, né, de risco de explosividade, ou 20%. Então, se eu preparei o meu equipamento para medir CH4, né, a gente não respeita essa regra, de repente, de calibrar com gás e medir outro gás. Eu fiz só CH4, porque é nessa área que eu tinha. Eu vou medir na outra área ali, e naquela área, em vez de ter o CH4, eu vou ter o C3H6, por exemplo, como está nesse exemplo aqui, né? E aí eu vou pegar o risco de explosividade, ele vai ser explosivo quando eu tenho, por exemplo, alguma coisa em, sei lá, 2% em volume, ele vai ser explosivo. Então, eu estava trabalhando com 5% em volume, que era 100% de explosividade, e agora eu estou trabalhando com 2%. Ou seja, eu preciso de menos substância para que esse ambiente entre em explosão. Né? Ou seja, se eu não tiver essa relação muito bem adequada ali, eu vou achar que, na verdade, ele só está com 20%. Eu acho que ele olha na tela e está mostrando 20%.
Só que, na verdade, no ambiente ele já é quase 100%. Não é um número exato, porque cada substância vai variar um pouquinho, né? Mas, por exemplo, quando eu vejo 20% na tela, né, na verdade já é 100%. Então, por isso que é muito importante. Eu quero monitorar CH4, é importante que o equipamento esteja preparado para CH4. Aquela história. Uma substância complexa, o pior cenário do mundo, o melhor detector do mundo, se eles não se casarem, não se conversarem, a gente vai ter o melhor equipamento, o ambiente mais complexo, mas não vou ser eficiente para fazer a medição. Posso colocar em risco as pessoas que estão nesse ambiente. Né? Depois tem alguns exemplos, aqui uma conversão que a gente colocou aí, mas a gente pode compartilhar isso depois. E aí, quando a gente vem para a nossa realidade aqui na indústria de maneira geral, né, espaço confinado, quando a gente pensa em detecção de gases, o que vem à cabeça, a grande maioria das vezes, é espaço confinado. Então, quando a gente pensa em espaço confinado, tem alguns regulamentos aí que foram construídos, escritos ao longo dos tempos, né, vamos chamar assim. Né? Então, a gente tem a OSHA 1910.146, que é a norte-americana, que trata de espaço confinado. Né? Existem diversas outras, como um exemplo que eu peguei aqui. Uma bem conhecida, né, que era a NBR 14787, que foi publicada em 2002 e estava válida até 2016, né, que aí houve uma alteração. Né? Foi publicada a NR 33, depois teve uma leve alteração nela, alguns pontos foram alterados em 2012. Então, veio a nova NBR 16577, que ela veio para substituir a 14787. Né? Então, a gente tinha um texto dela ali, né, o pessoal trabalhou para melhorar um pouco mais ali, para que ela pudesse refletir a realidade deste momento. Né? E depois a gente tem também as boas práticas, né, vamos chamar assim. Essas boas práticas seria uma situação que, como a gente falou, por exemplo, a NBR vai falar, quando o ambiente tiver com 10% de explosividade, 10% do risco, né, eu preciso tomar uma ação, preciso avisar, preciso alarmar, preciso avisar o operador. Só que algumas empresas falam assim, não, é zero. Se tiver 1% de explosividade, não vai ninguém entrar, nem vai fazer nenhum trabalho. Então, tem essas nuances. Eu sempre digo que a norma vai dizer, ela vai nos limitar, né? Ela vai colocar um certo limite, de repente, o limite mínimo de segurança. Né? Então, no mínimo, eu preciso ter isso para que o trabalho seja adequado. Né? Quando a gente olha na norma, né, por exemplo, quando a gente pensa na 33, né, que é a nossa norma mãe, o regulamento mãe, na verdade, a norma mãe, o regulamento pai, né? A gente vai ter alguns pontos. Por exemplo, se a gente ver no próximo slide, a gente vai ver que a gente tem um ponto específico ali da norma que a gente trouxe. Né? Então, a gente trouxe aqui, ó. Antes de entrar no espaço confinado, numa área fechada, né, é importante que eu faça uma avaliação atmosférica de fora. Né? Então, se eu vou entrar numa área confinada, eu venho com equipamento imerso. Então, eu estou aqui imerso lá dentro. Então, eu tenho que medir antes de entrar. E outro ponto é, para eu conseguir testar, é importante que o equipamento esteja testado. Então, além de eu testar o ambiente, eu preciso testar o equipamento. Né? Então, esses dois pontos da norma dizem o quê? Para eu testar o ambiente, eu avalio de fora. Né? Então, avalio antes de entrar. Só que o equipamento que eu estou usando, ele também tem que estar testado para garantir que ele está ok. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos. Né? Em cima, a gente vê alguns detectores portáteis, né? No meio, uma estação de teste, embaixo, uma estação eletrônica. Então, aqui alguns exemplos para a gente raciocinar. Quando a gente vai, por exemplo, no nosso site, aí, que foi reformulado recentemente, tal, tem várias novidades ali, a gente vai notar que a gente tem uma página exclusiva, por exemplo, para espaço confinado, tem uma parte exclusiva para detecção de gases fixa e portátil, então vai ter várias áreas separadinhas ali com alguns documentos que vão ser de fácil leitura e entendimento ali. Então, convido vocês a dar uma olhadinha no nosso site, que tem algumas informações bem úteis e relevantes ali, né? Então, a gente vê na parte de espaço confinado, vai ter esse documento aqui, né, como trabalhar em espaço confinado e controlar os riscos, né? Então, a gente vai ter esse documento lá no site, então vocês derem uma olhadinha lá, né? Então, de novo, a norma vai dizer para a gente o mínimo, né, de segurança. Eu posso aumentar e garantir uma segurança maior para os meus trabalhadores, né? Então, seguindo, né, a gente falou de detecção de gás, mas a gente não pode esquecer de proteção respiratória, porque eu vou lá e faço a medição, por exemplo, tem um detector de gás aqui. Então, eu vou lá e faço a medição, eu olho assim o equipamento, olha, deu acima do limite. O que eu faço? Então, a norma vai falar lá, olha, eu preciso entrar, como posso dizer, eu preciso ir lá e
ventilar, trocar esse ar, por exemplo. Né? Então, alguns regulamentos vão falar, eu preciso ter uma troca constante de ar, né? Então, eu preciso ter uma velocidade mínima, um exaustor com uma característica mínima para fazer essa troca. Né? Eu vejo com o detector, está mostrando acima, o que eu faço? Ventilo. Depois que eu ventilo, eu vou lá e tomo uma outra ação. Ventilei, medi de novo, continua acima, aumenta a ventilação, enfim, tem que tomar uma ação exatamente. Exige que a gente conheça exatamente o ambiente, por que eu estou ventilando e não está caindo, porque eu estou ventilando e eu estou injetando CO ali dentro também, por algum motivo. O ponto de captação do meu insuflador é um ponto onde tem, de repente, a presença de algum outro contaminante. São coisas que, a princípio, são simples, mas podem acontecer. Então, o detector, olhei lá, mediu, deu 0, posso entrar? Não entro. Vou lá e entro. Usando proteção respiratória, que a norma fala também que eu preciso ter um equipamento de fuga. Então, se deu um problema, por algum motivo a concentração aumentou, eu preciso conseguir fugir em segurança. Eu preciso sair daquele ambiente de forma segura. E se o detector alarmou, eu estou dentro dessa área fechada, como a gente vê na imagem de cima ali, e começa a alarmar, até eu conseguir sair, eu vou estar respirando esse contaminante, vamos chamar assim. Então, eu preciso estar com a proteção respiratória adequada. Poderia usar uma linha de ar, como o Rondinelli comentou ali antes, eu já deixo a linha pronta, né, preparada, se acontecer, seja essa área fechada ou não. Né? Pode ser uma área aberta, que pode acontecer um risco ao longo do trabalho, acontecer alguma situação ao longo do trabalho em que pode acontecer o desprendimento ou presença do gás. Né? Então, eu vou lá e já deixo uma linha preparada. Qualquer coisa, eu vou lá, engato nessa linha, conecto nessa linha, respiro e saio dali em segurança. Né? Então, eu poderia usar um equipamento acoplado ao meu corpo, no caso, como a gente vê ali, um cilindro, né? Um PF Coach, como a gente chama a nossa linha, né? Ou uma linha de fornecimento remoto, né? Então, um cavalete ele está fornecendo esse ar. Tá? Rondinelli, quer comentar alguma coisa sobre esses pontos? Sim, principalmente, né, a questão ali do teste, né, do equipamento. Que tem a maior questão que o pessoal às vezes, né, chega para a gente é o quê? Quando fazer, né? Então a NBR mesmo, a nova já, ela deixou bem claro, né, Washington? Testar os equipamentos antes de cada uso, ao ligar, né? Então, se eu não preciso testar todo dia, desde que eu não use, então sempre antes do uso fazer o teste. E na hora que fala ali é o famoso bump test, né? O pessoal às vezes está mais familiarizado. Então, o teste diário, bump test, né? Então, ele é obrigatório por norma. E já pegando um gancho desse segundo cenário, desse slide que está na tela agora, a questão do monitoramento contínuo, né? Eu escuto muito, meu espaço confinado aqui é tranquilo. E não tem, né, espaço confinado tranquilo, né? A partir do momento que a gente vai deixar ele em condição de entrada, mas aí a gente começa a perturbar ele, né? Exatamente. Então, e aí ao longo da jornada, da execução do trabalho, a gente não monitorando, né? A gente pode ter o desprendimento aí de gás ou gerar alguma contaminação que possa ser importante aí, prejudicar a saúde, né? Legal, bem lembrado. É importante que, assim, tem a norma, a nova NBR, né, ela traz exatamente esse texto, né? Eu não coloquei esse texto aqui, mas se a gente procurar depois dar uma analisada, eu falo exatamente, existe espaço confinado não perturbado e perturbado. Então, ele está lá quietinho. Portanto, que eu vou fazer alguma atividade ou alguma movimentação de carga lá dentro, ele já passa a ser perturbado. Então, pode ser que as características mudem. Então, como você falou, monitoramento contínuo. Se eu vou trabalhar lá dentro, o detector de gás é extremamente importante para te avisar, mas se ele te avisar e você estiver lá sem a devida pressão respiratória, você não vai conseguir sair de lá seguro. Pode até sair são, né? Mas ao longo do tempo, isso pode trazer algum risco. Então é importante sempre ter a proteção respiratória ali de perto. Mas se o nosso foco é a detecção de gás, a proteção respiratória anda bem lado a lado. Aproveitando esse momento, eu queria, como o Rondinelli tocou no assunto da calibração, a gente tem uma pergunta aqui para fazer para os nossos participantes aí em relação a intervalo de calibração, né? Como que cada um entende, o que vocês acham em relação à norma, tá? Vou só pedir para o pessoal colocar na tela e aí a gente vai ver o resultado, depois a gente acaba comentando um pouco sobre isso. Só vou pedir para vocês
selecionarem o que vocês entendem como mais adequado dentro do conhecimento de vocês, né? E a gente comenta em seguida. Vou selecionar e... Então, vamos deixar aí mais uns 15 segundinhos, né? E aí a gente comenta. A gente tem as opções lá, né? Um tempo determinado, a cada 2 meses, ou teria um procedimento que eu defino conforme eu acho que é mais importante para mim. Eu achei que tem que ser todo dia, eu acho que tem que ser uma vez por cada 2 anos, que eu não quero ficar gastando gás. Ou, enfim, a opção que vocês acharem aí, coloca para a gente comentar. Então, vamos lá, deixar mais 4, 3, 2, 1. Ok, pessoal, vamos fechar, só para a gente ver o resultado. Aí a gente... Vamos fazer uma análise. Aqui a gente tem um pouco mais de divisão, né? Então, por exemplo, a gente vai ter ali, não há período determinado pelo perímetro. Está correto, é uma informação correta, porque, na verdade, os órgãos, né, que fazem calibração, né, que são responsáveis por avaliar essa calibração, eles vão dizer, olha, faça, né, e segue um determinado procedimento, né, do laboratório e tal. Só que a calibração sempre é válida naquele momento. Então, se eu fizer a calibração agora, daqui 2 dias eu vou fazer a medição, pode ser que os números estejam diferentes. É por isso que algumas empresas acabam adotando o procedimento 3, né? Olha, eu faço o intervalo de calibração dentro de uma regra conforme o meu uso. Então, em vez de eu fazer sempre 12 meses ou sempre 6 meses, olha, como eu uso bastante, eu vou fazer a calibração a cada 3 meses, eu vou fazer a calibração a cada 6 meses, vou fazer a verificação a cada 2 anos. Então, vai depender um pouco do uso, né? 12 meses até poderia ser uma opção, desde que eu faça um estudo prévio, né, e defina, olha, realmente 12 meses é o melhor, né? Aquela velha história, chega uma auditoria de ISO 9000, vão perguntar, por que o intervalo de manutenção é 12 meses? Porque eu fiz um estudo, verifiquei que se eu calibrar todo mês, eu uso pouco, tal. Então, isso, a norma até vai falar, olha, faça a verificação, né? Mas o intervalo você vai definir em função do seu histórico aí, né? Nenhuma das anteriores, na verdade, há mais de uma resposta. Então, uma resposta poderia ser todas as anteriores, de repente poderia ser. Mas é isso que eu queria comentar, tá bom? Então, seguindo, quem tiver alguma dúvida, coloca no chat e a gente responde aqui em seguida, tá bom? Seguindo, então, o que a gente pensa aqui quando a gente vê, né, nesse slide, o que a gente tem antes de eu entrar no espaço confinado, o que eu preciso ter, né? Ter uma receitinha de bolo, né? Quando a gente pensa exatamente em solução. Então, eu tenho um espaço confinado na minha empresa, no meu ambiente, ou numa empresa que eu presto serviço, tá? Eu vou entrar nesse espaço confinado, eu preciso exatamente do quê, né? Então, antes de eu entrar, eu preciso avaliar. Lembra que a norma mencionava lá? Antes de entrar, eu preciso avaliar. Então, eu preciso ter, no mínimo, um equipamento detector de gás, de preferência, né, ou quase que obrigatoriamente, uma bomba de sucção remota, de forma que, a hora que o conjunto está em funcionamento, ele está monitorando o ar, succionando o ar que está lá dentro, né? Então, existem equipamentos, um modelo que a gente tem, por exemplo, 8000, a partir do momento que eu começo essa sucção, né, começo a fazer essa medição, ele vai dar a contagem para a gente. Então, eu vou informar, olha, eu estou fazendo uma medição no espaço confinado, utilizando um lance de mangueira de 10 metros. Então, o próprio sistema vai calcular, com base no fluxo da bomba, olha, eu preciso esperar 2 minutos para succionar, para ter realmente a leitura lá da ponta. Porque a gente acaba tendo uma impressão no sentido de, eu coloquei aqui, e como a gente vê nessa imagem, o profissional está fazendo a medição, mas ele deixa ali 10 segundos, não dá para garantir que ele pegou, ele está monitorando no interior do espaço confinado, ele está monitorando no meio da mangueira, né? Então, o que o equipamento faz, né, o que a gente mencionou, ele vai contar esse tempo em função do comprimento de mangueira que eu estou informando, que eu estou usando. Estou usando 10 metros de mangueira, 20 metros de mangueira, eu vou lá e faço uma medição. Tá? Ele vai dar o resultado para a gente na tela e falar, olha, aguarde 2 minutos. Depois de 2 minutos, ele fala, olha, agora a medição está. Então, lembrando, receitinha de bolo. Antes de eu entrar numa área fechada ou no ambiente, se eu tiver que monitorar, eu preciso ter um equipamento, um sistema de sucção, uma bomba, né, integrada, não, um equipamento, e um sistema de teste. Se eu penso numa área fechada, numa área confinada, eu preciso testar o equipamento para garantir que o resultado que eu estou vendo na tela está ok. Então, receitinha de bolo. Antes de entrar no espaço confinado, o detector de gás, sistema de sucção, sistema de teste, ok?
Da mesma forma, se eu precisar entrar no espaço confinado, eu preciso ter alguns instrumentos, algumas ferramentas também, né? Além do trabalho que eu vou fazer. Então, de novo, eu preciso testar o equipamento. Então, imagina que na empresa eu vou ter um equipamento específico para liberação e um equipamento específico para entrar. Então, o equipamento que eu vou entrar nessa área confinada, ela tem que estar testada também, né? Então, eu vou lá, faço um teste utilizando essa estação que a gente vê em cima ali, por exemplo, né? Na imagem que tem aqui, estação Banco Teste, nosso portfólio. Você vai lá e faz o teste. O teste vai ficar registrado na memória, né? E vai ficar, eventualmente, você poderia imprimir ali também, né? O resultado na tela. E aí, fazendo isso, você vai ter o equipamento dentro da área medindo corretamente. Proteção respiratória, como a gente comentou, e também um sistema de comunicação. No caso aqui, eu dei um exemplo de um sistema que usa eu não estou usando um rádio diretamente que eu preciso apertar. Estou usando aqui um laringofone, por exemplo, que estaria acoplado aqui e conectado como se fosse um fone de ouvido. Então, eu falo, ele já vai, basta para o canal, né? E no retorno está aqui. Então, de forma que eu tenha as mãos livres, né? Seria um exemplo. Se for uma área fechada, uma lanterna adequada, eu teria que ver se a lanterna é apropriada para esse ambiente ou não. Dentro do nosso portfólio, eu teria a opção do Exone, né? Que seria esse equipamento aqui de baixo, né? Como se fosse um detector um pouco mais alto ali. Então, coloco ele vai fazer uma comunicação sem fio, né? Com outro equipamento a uma certa distância. Eu faço essa configuração, então eu estou trabalhando lá dentro, os trabalhadores vão estar ali, né? E eu vou conseguir ter esse monitoramento. E eu estou me monitorando, né? Dependendo da complexidade do trabalho. O que eu vou fazer, eu posso ter pessoas remotamente me acompanhando e me monitorando. De forma que se aconteça alguma coisa, eles me avisam ou eu consigo avisá-los. Essa comunicação sendo bilateral, né? Vamos chamar assim, fica positivo para todo mundo, está todo mundo seguro. Rondinelli, alguma coisa em relação a esses pontos? Sim, a questão do teste, Washington. Uhum. Então, pessoal, até né, a questão ali, muito, muito bom. Né? Uhum. Então, a gente falando de metrologia, né? Lá estava escrito calibração, né? Então, perante calibração, ela é aquela que é referenciada por algum órgão, né? Me corrija se eu estiver errado. Quando a gente fala de ajuste, né, seria um ajuste de calibração, então o equipamento ele já vem referenciado, então quando ele não responde ao bump test, né, a gente faz o ajuste da calibração. Esse ajuste, sim, ele é programado, que seria uma calibração de 6 meses, né, comumente falado no mercado, mas na realidade é um ajuste que a norma acaba obrigando a cada 6 meses, né? E o bump test, que é o teste diário, ou antes do uso, né? Que tem que realmente ser feito mesmo. E sempre, né? Entrar aí com tantos equipamentos aí, né? De proteção individual, quanto os de coletivo também, né? Como exaustores, insufladores, tal, para contribuir aí na composição aí do sistema de segurança. Perfeito. Não, perfeitíssimo, obrigado. Só queria comentar, a gente tem mais um slide para falar, só um ponto nesse aqui que o Rondinelli tocou em relação à calibração, né? Eu sempre digo que existem 4 termos comumente chamados no mercado, se eu não estou enganado. Então, seria calibração, ajuste, bump test e aferição. Eu sempre brinco que a aferição, eu sempre descarto, né? Desses 4, eu descarto a aferição, porque eu nunca consigo explicar exatamente o que é aferição. Mas se a gente pegar os 3, a gente vai ter o quê? A calibração. A calibração é o momento que eu mando para um laboratório, como o Rondinelli comentou, seguindo um procedimento lá do laboratório, ele vai lá, calibra, ele vai lá e compara. Tinha que medir 10, usa um padrão 10, tem que medir 10. Se mediu fora do 10, mediu 9, o laboratório vai falar, olha, medir 10, ele está medindo 9. A gente vai ter o ajuste, né? Então o equipamento, com o passar do tempo, ele vai degradando um pouco, alterando a medição. Então o sistema, ele seria um ponto para ele se corrigir, né? Então, olha, a cada 6 meses eu preciso fazer um ajustezinho aqui, né? Então, existem equipamentos que fazem isso automaticamente, né? Inclusive, alguns nossos fazem isso também. Eu coloco lá um sistema interno lá que ele vai lá vai fazer uma leve correção. E aí, se chega um momento que eu não consigo fazer essa correção, eu tenho que realmente mandar para alguém especializado, uma oficina especializada,
laboratório, vamos dizer assim, né, que seja apto a pegar e fazer essa correção, fazer esse ajuste. Era para medir 10, está medindo 9, eu vou lá e ajusto. E o bump test? O bump test é por questão de norma, né? Antes de eu entrar no ambiente, preciso garantir que o equipamento está funcional. Então, faço um teste de resposta, comumente chamado de bump test. Eu comparo. Meu cilindro está medindo 10 e, desculpa, meu cilindro tem uma concentração de 10 e o meu detector está medindo 9. Para o teste, está ok, né? Geralmente, acaba sendo uma tolerância um pouco maior que eu preciso verificar a resposta do sensor e se o alarme está tocando. Então, o bump test seria uma questão mais simples, mais regulamentada. A gente não pode deixar de fazer. Tá lá, tem que fazer, porque o dia que eventualmente aconteceu olhando para o lado de legal, né? Se acontecer alguma coisa, a gente vai falar, olha, eu fiz o bump test, está aqui documentado, o equipamento vai registrar isso. Isso do ponto de vista legal. E o que eu sempre falo é, tem um colega nosso entrando naquele ambiente, né? Então, eu preciso testar o equipamento para entregar um equipamento de segurança adequado para o meu colega utilizar, para o meu amigo utilizar. Quando ele voltar bem. Poderia ser o inverso, eu poderia estar lá. Né? Bom, então, para trabalho em espaço confinado, isso, né? E o último slide que eu queria comentar, é um ponto sempre, eu diria que, às vezes polêmico, né? Nos últimos, eu diria que em 2020, a gente tem notado esse movimento, né? 2019 já tinha, mas 2020 está um pouco mais, que é a questão de substâncias psicoativas, né? A gente tem algumas solicitações, aí, algumas negociações, no sentido de olhar assim, olha, de pensar assim, eu quero fazer todo o sistema de segurança, porém eu quero avaliar isso aqui também. Por quê? Como a gente está vivendo um momento diferente, né? Então as pessoas acabam abusando em algumas situações, né? Então algumas empresas já estão olhando para esse lado. Então tem lá. Quando eu penso num plano de segurança, é uma coisa para a gente considerar também, né? Então pode ser que a pessoa fora do ambiente de trabalho acaba abusando um pouco da bebida alcoólica ali, né? Então, quando chega para o trabalho, já está um pouco, vamos dizer assim, calibrado, né? Está um pouco já sob influência ali. Vai, de repente, operar uma máquina, entrar numa área fechada e tal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Se a gente fizer uma análise mais a fundo, a própria NR33, ela menciona isso, né? Então, tem alguns aspectos psicossociais, né, que ela menciona lá, que eu preciso avaliar. Então, se a pessoa, de repente, não está apta por algum motivo para fazer aquele trabalho, precisa avaliar. Será que a pessoa tem condições? A pessoa não tem... Ela tem, eu não lembro o nome, mas ela tem apavor a espaços fechados, claustrofobia, enfim. Ela não pode entrar ali, não se sente confortável, talvez não tenha um trabalho para ela, teria que colocar numa outra função. Então, são coisas que a gente precisa avaliar. Então, a gente tem também, no mercado, a gente fornece também equipamentos para avaliar a presença de álcool e outras substâncias psicoativas no organismo, de forma que a hora que você vai entregar o equipamento de segurança, ou que algum condutor vai alguém vai operar uma máquina, um condutor vai levar um veículo de um ponto a outro dentro da fábrica, eu também estou protegendo os ativos da empresa. Tá? Bom, pessoal, em relação ao que eu queria comentar isso, Rondinelli, se quiser adicionar mais alguma coisa do que a gente falou, né? Se quiser algum comentário? Opa, legal, né? O tempo acaba ficando curto, né? A gente vai, né? continuar aqui, né? Mas eu acho que é interessante, Washington, a abordagem, né? Porque a gente conseguiu, acho que, tocar aí nos principais pontos de dúvidas, né? Até a gente mesmo chega no cliente, às vezes tem que recorrer a vocês, aí o pessoal da engenharia, né? Porque cada caso é um caso, né? E a gente falando de segurança, tem que ser bem restritivo, né? Nas ações. E deixar disponível aí, né? A gente vai compartilhar os contatos aí com o pessoal. Gerou dúvida, a gente vai abrir agora para os questionamentos, mas convida a gente para ir até a empresa, né? A gente faz aí todos os recursos necessários aí dos controles da Covid, né? Inclusive os exames. E em loco também a gente consegue, se não conseguir trazer a solução, a gente tem um caminho mais fácil para buscar e indicar o que melhor atenda. Beleza? Exatamente. Claro, em parceria com o pessoal da Distrinox, por exemplo, que é mais um braço nosso aí, né? O pessoal tá no campo também, sempre para apoiar todo mundo, né? Então, mais um canal, né? Pode nos procurar, ou se precisar, o Rondinelli dá uma chegada na tua empresa para dar uma olhadinha, procura a gente. Como eu sempre falo, nosso site foi reformulado,
tem um material bem legal, o pessoal preparou da melhor maneira para ficar bem mais intuitivo, vocês conseguem achar alguma coisa ali. No começo do ano vai ter uma ferramenta bem legal aí também que vai entrar e vai ficar disponível no site para a gente poder consultar algumas coisas. Então, eu recomendo sempre para dar uma olhadinha ali, né? Tem algumas novidades. Aqui na tela a gente vê nossos contatos, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiser tocar em algum assunto, a gente comenta, né? E, de novo, agradeço ao pessoal que esteve por aqui com a gente. Temos algum questionamento aí, alguma pergunta? Sim, Washington. Bom, primeiro eu queria agradecer a você e ao Rondinelli pela apresentação. Nós vamos começar a responder agora a pergunta do público. A primeira pergunta: podemos então fazer um cálculo de 30 segundos a cada 3 metros de mangueira? Sim e não. A pergunta, na verdade, assim, o que a gente precisa garantir é que o ar vai atravessar o comprimento de mangueira que você estiver utilizando, né, e que ele chegue no detector. Então, tem 2 pontos que a gente precisa levar em consideração. O tempo de resposta do sensor. Então, geralmente, os sensores acabam sendo rápidos, né, mas por exemplo, a gente fala em média 20 segundos, né, para ele mostrar 90% da amostra. Então, tem que ver, além disso, se somar ao comprimento da mangueira. Dizer que vai ter 30 segundos a cada X metro de mangueira vai depender também da capacidade de sucção da bomba, né? Então, como eu falei, no nosso equipamento, nos nossos equipamentos, né? Ele vai levar em consideração um diâmetro X da mangueira, porque ali dentro eu vou ter um volume, então eu vou ter um determinado peso de ar, né? Então, eu diria que para ter uma conta precisa seria a capacidade de sucção da bomba, a velocidade de sucção, né? A vazão que ela gera, né? O volume da mangueira, o diâmetro da mangueira por causa do volume de ar, e aí daria para chegar no número, né? Como eu falei, no nosso equipamento ele calcula, acaba sendo uma regra prática usar um número, a gente usava aproximadamente a cada 10 metros de mangueira, 1 minuto e meio, né? Que daria mais ou menos essa conta aqui que o colega colocou, né? Que o telespectador colocou. Mas eu diria, além desse tempo, a gente adiciona o tempo de resposta do sensor. Então, daria para usar essa regra, a grosso modo, o ideal seria levar todas as variáveis em consideração, mas daria para ser isso, só faço um alerta, considera o tempo de resposta do sensor também. O ideal seria, a ponta da mangueira, o ar que está ali, chega até o equipamento, ele teoricamente vai ficar estável. Então, a leitura vai variar um pouquinho, quando ele ficar estável, quer dizer que já está... Existe uma grande chance de já ser exatamente o que estava na ponta da mangueira, mas tem umas variáveis aí para ser levado em consideração. Espero que tenha respondido. Bacana. Próxima pergunta: pode existir alguma interferência entre diferentes sensores? O sensor, via de regra, não, né? Porque, por exemplo, se eu tiver no meu equipamento, por exemplo, aqui, multigás, eu vou ter um sensor para medir NH3 e um sensor para medir NO. Então, teoricamente, eu poderia colocar os 2 sensores, ou até outros sensores, conforme o equipamento limitar, né, fisicamente, eu poderia colocar todos ali. Então, um sensor, via de regra, não influencia no outro. Até porque todos estão captando o ar, né? Então, por difusão, por bomba, né, por sucção, o ar está chegando até o sensor. O que pode acontecer é, então, um sensor no outro não influencia. Mas o gás que eu estou succionando, ele pode ter influência em um sensor ou em outro. Então, se eu tenho um sensor que mede amônia, NH3, e um sensor que mede, pegar uma substância complexa, não sei lá, cloreto de vinila, por exemplo, né? Então, tem 2 sensores para monitorar isso. E aí, quando eu faço a sucção de ar, eu faço uma sucção que não tem essas outras substâncias, mas tem H2S, eu teria que avaliar o sensor, né, o datasheet do sensor, a informação técnica do sensor, para saber se o H2S influenciaria no sensor de cloreto de vinila ou amônia. Mas eu poderia colocar os sensores livremente dentro do meu equipamento. O que eu tenho que avaliar é o gás que chega. E aí realmente vai ter que analisar um pouco mais a fundo a documentação técnica daquele sensor, daquele fabricante, daquela característica, demanda um pouco mais de estudo. Mas sim, a gente precisa de alguma situação específica, procura a gente, procura o Rondinelli, procura. A gente tenta ser um pouco mais direto na resposta, mas via de regra, ela é ampla. A resposta depende de algumas variáveis também.
Ok. O que acontece quando há concentrações superiores ao range do sensor? Uhum. Depende, né, do sensor, né, mas vou falar pelos sensores Dräger que a gente conhece. Então, vamos pensar. Se eu tenho um sensor que mede de 0 a 100% em explosividade, por exemplo, um sensor catalítico lá, mede 0 a 100% de explosividade de uma determinada substância lá, 0,4. Então, a escala é 0 a 100. Se eu vou num ambiente onde eu tenho, sei lá, 6% em volume, chutando, 120% de explosividade. Então, ele fica ali muito tempo. Se eu deixar o equipamento durante muito tempo nessa condição, é como se eu estivesse levando o equipamento ao extremo, né? Então, eu estou, no caso do sensor de explosividade, eu estou superaquecendo o sensor, porque ele vai, o princípio de funcionamento dele é por aquecimento. Então, como eu estou levando, colocando uma concentração muito alta, eu estou aquecendo demais, pode acontecer eventualmente eu romper o filamento, romper alguma parte interna do sensor por calor. Se eu pegar um sensor eletroquímico, é uma reação química que acontece ali. Então, eu preciso ter um certo controle, seja de umidade ou pressão, para isso acontecer. Então, se eu coloco no ambiente onde eu tenho, sei lá, 150% do range, ele mede de 0 a 1000, e eu estou no ambiente onde está 1500, essa reação acontece meio que desbalanceada, e o próprio detector, o próprio sensor, ele não consegue se regenerar. Porque, na verdade, o sensor eletroquímico, se a gente vai a fundo, ele reage e depois ele volta ao estado inicial. Então, eu tenho a condição, tenho algum componente e outro componente, eles se misturam, eu vou desloco do ponto A para o ponto B e depois ele volta separado. Né? Então, isso é o que eu tenho genericamente. Então, se eu tenho isso acontecendo o tempo todo, 150% do meu range, não dá tempo de ele voltar, né? Para ele voltar a esse estado inicial. Então, pode acontecer de o eletrólito não responde mais àquela condição inicial, né? Ou o sinal que o sensor manda para a placa não é mais reconhecido. E nesse caso, teria que realmente avaliar qual a influência disso. Se foi pouco tempo, talvez uma influência pouca. Se foi muito tempo, é possível realmente eu perder o sensor e teria que trocar. Então, o recomendado é usar até por volta de 80% do range, né, para não degradar muito o sensor, né? E se acontecer, que sejam situações esporádicas em situações específicas onde ele vai acima do range de medição. Tá? Mas, em resumo, uma causa seria dano ao sensor. Usar uma regra prática até 80% do range, essa seria uma questão de preservação. Ok. Nós temos mais uma pergunta sobre sensor e depois duas sobre detectores. A última do sensor é: em que situação podemos usar o sensor PID? Via de regra, o sensor PID ele vai ser utilizado quando eu quero medir alguns compostos, pelo menos duas regras. Uma regra é a grande maioria dos compostos que a gente faz a avaliação utilizando o sensor PID, eu não consigo utilizar com o sensor eletroquímico. Então, por exemplo, no nosso portfólio, a gente não consegue monitorar benzeno utilizando um sensor eletroquímico. A gente consegue monitorar, por exemplo, tolueno usando um sensor eletroquímico e eu consigo monitorar tolueno também com sensor PID. Então, vai depender da precisão que eu quero. Via de regra, o sensor PID tende a ser um pouco mais preciso, mas eu tenho que seguir algumas regras. Porque os sensores PID, de maneira geral, eles tendem a sofrer muita influência da umidade do ambiente. Então, se eu estou num ambiente um pouco mais seco, ele vai ter uma resposta. Se eu pego o mesmo equipamento, levo para o ambiente onde eu tenho mais umidade, talvez eu tenha que fazer uma verificação, um ajuste do sensor num tempo um pouco menor. Então, dependendo da substância, por exemplo, benzeno, que eu não consigo monitorar de outra forma, eu teria que usar o PID, não vai ter jeito. Se eu quero monitorar, por exemplo, tolueno, sei lá, cloreto de vinila, por exemplo, que eu conseguiria monitorar com um eletroquímico ou PID, talvez, dependendo da situação, eu possa ir para um sensor eletroquímico, porque a precisão que ele me entrega é mais adequada. Então, a resposta seria, depende da aplicação, é o terceiro depende do motivo, né? Mas depende da aplicação, mas via de regra se eu quero um pouco mais de precisão e eu quero monitorar diversas substâncias, o
P&D, o PID, né, acaba sendo uma das melhores soluções. Porém, dependendo do ambiente, eu preciso verificar, ajustá-lo com um pouco mais de frequência em função dessas variações do ambiente. Espero que tenha respondido aí. Muito legal. Agora, as perguntas em relação aos detectores. Ok. Elas são complementares, na verdade. A primeira seria qual a vida útil. Está dando interferência. A primeira seria qual a vida útil esperada de um detector Dräger. E a segunda seria, existem diferenças de vida útil de detectores que temos no mercado? Sim, depende. Sim, depende. Sim, existe, né? O fui no depende de novo, né? Sim, existe, porque está ligado muito, quando a gente pensa no detector, se alguém chega e fala assim, ó, este é o meu detector. Na verdade, aqui dentro eu tenho eletrônica e alguns sensores aqui. Então, a vida útil da eletrônica é muito grande, né? Então, a mesma coisa, a gente tem, pegando nossa vida pessoal, né? Não profissional. Geralmente, a gente tem algum eletrônico lá que temos há bastante tempo, né? Ele está funcionando normalmente. Então, a eletrônica do equipamento é a mesma coisa. Ela vai durar bastante dependendo do ambiente onde eu uso. Se eu uso no ambiente, eu fui lá, fiz o monitoramento e saí, olha, medi, deu presença de gás, tiro o equipamento, ventilo, meço de novo. É uma situação. Tem presença do gás, eu mantenho o equipamento, eu estou expondo o equipamento a algumas situações extremas. Então, a vida útil da eletrônica, via de regra, é muito grande, né? Tem alguns detectores no mercado que estão há 10, 15 anos. O pessoal que está um pouco mais tempo no mercado conhece alguns equipamentos que estão há bastante tempo, né? Muito conhecidos. Mas, via de regra, é o sensor. Então, o sensor é isso que vai demandar um pouco a vida útil do equipamento. Porque os sensores eles acabam durando, em média, 5 anos. Né? Então, cada fabricante vai ter uma regra ali. Né? Os nossos sensores Dräger, dependendo como ele é construído, ele vai ter uma expectativa de vida de 5 anos, de 6 anos, de 3 anos, vai depender do tipo do sensor, porque isso está ligado ao reagente que está ali dentro. Então, uma expectativa de vida. Porém, se eu usei dentro de um determinado critério, ele pode durar muito mais. Então, a gente tem equipamentos no mercado há 15 anos, por exemplo, né? Sensores de amônia, que são sensores extremamente complexos, e estão há 15 anos no mercado. Então, sim, há diferença, né, entre os equipamentos, mas está muito mais ligado ao sensor que está ali, não ao equipamento, ao sensor, a tecnologia que estou utilizando. Washington. Oi? É o Rondinelli. A garantia média, né, dos nossos equipamentos aí são de 3 anos, né? Então, pessoal... Isso, é a garantia. 3 anos. Então, se você olhar assim, a grande maioria dos sensores, salvo uma exceção, a gente garante que vai durar 3 anos e, como a gente falou, existem experiências aí que dura um pouco mais, 50%, 60% a mais. A garantia, via de regra, são 3 anos. Dependendo do sensor, são 5 anos. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais uma, né, Thaís? Não, eram essas duas, as últimas. Bom, eu convido a todos vocês, se tiverem qualquer pergunta adicional, vocês podem procurar tanto a Dräger quanto a Distrinox com os contatos que estão na tela. Nós nos colocamos, agora o contato do Washington está na tela também, né? Então fiquem à vontade para nos procurarem. Eu agradeço a participação de todos vocês nesta noite. Washington, Rondinelli, muito obrigada pela apresentação. Acredito que tenha sido bastante enriquecedor para todo mundo. Assim que acabar o webinar, muito provavelmente vocês receberão uma pesquisa de satisfação. Ela vai demorar em média 1 minuto para vocês responderem e o feedback de vocês nos ajuda a melhorar as próximas edições e também a definir novos temas, quem sabe, né? Ou até abordar um pouco mais sobre esse tema de detecção de gases que abordamos hoje. Então, meninos, novamente, muito obrigada e uma boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal.